Oi, Luano, tudo bem? Então, nós vamos falar hoje na página 32 do caderno de atividades. Eu dei um saltão, fui lá pra frente, tá? Pra não comprometer a matéria que eu quero trabalhar com vocês online, tá certo? Porque daí gera aquela questão, a interação, tirar dúvida, né? Eu acho que é mais fácil daí a gente já tirar dúvida online do que vocês às vezes estão com uma dúvida aqui, assistem a aula hoje, assistem a aula hoje na quarta-feira e a gente vai se encontrar só na segunda e já esqueceu a dúvida. Então, para evitar, eu tô fazendo essa aula aqui, ela é importante, é claro, mas as outras a gente vai trabalhar com conceitos dentro das aulas online, falou? Então, essa aula é sobre ampliação vocabular. Nós já trabalhamos ampliação vocabular. O que é? Parece um bicho de 7 cabeças, né? Mas o que é isso? Então, tem a ver com a questão dos sinônimos, dos antônimos, dos hiperônimos e dos hipônimos, tá? E das palavras derivadas. Então, são sinônimos, né? São aquelas palavras que têm correspondência igual, são sinônimos. Por exemplo, desolação, devastação, destruição. São 3 palavras que têm o mesmo sentido. Então, elas são sinônimas, tá? Grudento, pegajoso, viscoso. Mover, movimentar, mexer, remexer. Então, são palavras que têm o mesmo sinônimo. O hiperônimo e hipônimo são 2 classes que estão muito ligadas. Por exemplo, o hiperônimo é a classe maior, por isso que ela chama hiperônimo. Então, o hiperônimo é a classe maior, né? Então, é só lembrar do hiper. Então, por exemplo, e delas tem todas as outras. Então, por exemplo, arroz, né? Comida, comida. Então, tem lá a palavra, o hiperônimo é comida. Então, o que pode ser comida? Arroz, verdura, fruta, legume, carne, enfim, tudo que for comida, tá? Doce, chocolate, bala, tudo aquilo que você deglute é comida. Então, pode ver que hiperônimo é um campo abrangente. O hipônimo são todos os que se referem ao hiperônimo, tá bom? Ok? A gente já viu isso. E palavras derivadas, né? Então, laranja, laranjeira, laranjal, alaranjado, pedra, pedreiro, pedregulho, apedrejar, chuva, chuvisco, chuviscar e por aí vai, tá bom? Na página 33, a gente tem o texto lá, a tabela periódica faz 150 anos, né? Tem um pouquinho a respeito do Dmitry Mendeleev, que apresentou a primeira versão da tabela e foi ele também que organizou os elementos, tá bem? Então, o resumo tá aqui embaixo, tá? Então, eu nem vou ler o texto, depois, se acaso vocês quiserem, vocês fiquem à disposição, à vontade aí. Número 1. Embora a notícia tenha sido elaborada predominantemente em linguagem formal, ao longo do texto o autor utiliza uma expressão coloquial, mais próxima da oralidade. A cenário alternativo que apresenta essa passagem já havia ficado para trás. Então, é a última alternativa, tá? Releia essa passagem da notícia. Aqui tem um resumo do que está no texto. Há 150 anos, quando pouco mais de 60 elementos químicos eram conhecidos, o químico russo Dmitry Mendeleev, professor da Universidade de São Petersburgo, apresentou ao mundo a primeira versão de um dos maiores ícones da ciência moderna, a tabela periódica. A respeito dessa passagem, responda. Letra A. Qual é a função do trecho, professor da Universidade de São Petersburgo? Então, é uma notícia específica para nós. Que o que ele fazia, né? Porque ele foi um químico muito respeitado. No mundo da química, vocês vão ouvir falar muito dele, tá bom? E, de certa forma, uma maneira para a gente conhecer melhor esse profissional, tá? Página 34. Explique com suas palavras o significado da expressão um dos maiores ícones da ciência moderna. Quer dizer que ele tem importância para a ciência moderna, tá? C. Registre o significado das seguintes palavras. Ancestral, uma pessoa muito antiga, um antecessor. Catalogar, relacionar, reunir em um lugar só, colocar em obra. Entusiasta, que é intensamente dedicada a alguma coisa. 3. Reescreva as frases transformando os verbos destacados em substantivos. Observe o exemplo. Não precisa copiar a frase inteira. O Ministério da Saúde renovou, o Ministério da Saúde fez a renovação. O governo federal aplicou, o governo federal fez a aplicação. Daí coloca reticências. O governo federal ampliou, fez a ampliação. Letra C. Com a nova regra, o SUS reforçou. O SUS promoveu o reforço.
Até o final do ano, o SUS atenderá. Até o final do ano, o SUS dará atendimento. Letra E. Com a verba arrecadada, o SUS assistiu. Então, com a verba arrecadada, o SUS deu assistência, tá? Coloca aí até a metade, transformando os verbos destacados em substantivos. Não precisa copiar o resto da frase. Se quiser também, não tem problema. Questão número 4. Substitua os verbos por substantivos equivalentes, como no exemplo apresentado. Comprar ambulâncias, a compra de ambulâncias. Nós vamos fazer isso com todos. Letra A. Manter o atendimento, a manutenção do atendimento. Garantir o atendimento, a garantia do atendimento. Gastar com frotas de ambulância, o gasto com frotas de ambulâncias. Propor uma emenda à Constituição, a proposta de emenda à Constituição. Investir em área de saúde, o investimento em área de saúde. Letra F. Orçar as despesas, o orçamento de despesas, tá? Coloque aí, fazendo favor, que hoje é 18/8, né? E que nós estamos fazendo essa aula gravada, tá? Isso é importante, a gente combinou, né? Então, página 35. Na página 35, nós vamos completar o quadro. Pelé segue em hospital na França, mas a situação do brasileiro é estável. Ele já melhorou, tá? Foi o ano passado essa notícia, ele já tá melhor. Já teve outras coisas já, eu acho. A palavra estável é um adjetivo, cujo substantivo correspondente é estabilidade. Com base nessa explicação, complete o quadro a seguir conforme um exemplo. Então, nós vamos fazer isso com todos. Adjetivo, claro, né? Claro, clareza. Então, qual que é o correspondente de beleza? Belo. Qual que é o correspondente do adjetivo franco? Franqueza. Qual que é o adjetivo do correspondente bondade? Bom. De delicadeza? Delicado. Onde está faltando, você vai completar com o que eu falei. Sábio, sabedoria. Largo, largura. Então, de novo, vamos repetir. Claro, clareza. Beleza, belo. Franco, franqueza. Bom, bondade. Delicadeza, delicado. Sábio, sabedoria. Largo, largura. 6. Identifique as palavras que pode substituir o termo grifado em cada uma das frases. O orçamento para ações nessa área foi ampliado. Ampliado significa aumentado, então é o primeiro. Põe um X no primeiro. O percentual que determina significa fixa e estabelece. Então, você pode colocar os dois, fixa e estabelece. Para 2018, o orçamento do Ministério da Saúde ultrapassa os 131 bilhões. Ultrapassar significa supera e excede, tá? Então, muito bem. Página 35, completinha. Página 36. Pela regra constitucional até então vigente, o percentual de 15% será alcançado em 2022. Alcançado tem o correspondente em atingido. Os outros não equivalem, tá? Então, atingido. Você coloca aí a letra D, marca a letra D. Leia outra notícia e faça o que se pede. Falando da expectativa de vida, que de 55 anos, entre 2000 e 2016, né, subiu, né, para 5 anos e meio, tá? Em países onde a renda é menor, a expectativa de vida é 18,1 anos mais baixa do que em países mais ricos. Claro, quanto mais fome a pessoa tem, quanto menos, né, quanto mais doente ela fica, mais próxima, né, do final da vida. A longevidade tem a ver com a questão também de comer bem, alimentar-se bem, ter uma boa vida, né? Então, a gente sabe que a francesa, a Jeanne Calment, ela viveu até 126 anos, né? E ela tinha uma vida bem agitada, ela dançava, se movimentava, era uma garota bem interessante também, tá? Então, diferença entre homens e mulheres. A diferença aponta que a expectativa de vida para as mulheres é maior que a dos homens, né? E geralmente em países mais desenvolvidos, tá? Entre 40 principais causas de morte, 33 atinge mais homens do que mulheres, segundo a organização. Então, os homens morrem mais cedo que as mulheres, segundo aqui. Também isso não é regra, né, gente? Mas pode acontecer, tá? Daí vem falando, né, que 1 em cada 41 mulheres é vítima de morte maternal, ou seja, causada por complicações na gravidez e no parto, né? 99 dessas mortes ocorrem em países em desenvolvimento. Em mais de 90% dos países de baixa renda,
há menos de 4 enfermeiros ou obstetras para cada 1.000 pessoas. E já em países desenvolvidos, essas complicações são raras. 1 em cada 33,100 mulheres morrem por problemas ligados à maternidade. Segundo a Organização Mundial de Saúde, as mortes maternais poderiam ser reduzidas, garantindo que as mulheres tenham acesso a serviços de saúde de alta qualidade durante e depois do parto, e maior acesso a métodos modernos de contraceptivos. Tá? 37. Registre nas linhas a seguir o significado das palavras destacadas no texto. Então, fortemente. Fortemente significa muito. Aponta, revela. Segundo, significa, posso trocar por conforme. Complicações, problemas. Obstetras, médicos especialistas na saúde da mulher, né? E principalmente em gravidez. Número 8. Forme verbos equivalentes às palavras a seguir. Mínimo, minimizar. Vigente, vigor ou viger. Novo, inovar. Crítico, criticar. Único, unificar. Tarde, entardecer. Calmo, acalmar. Velho, envelhecer. Longo, alongar. Claro, clarear. Barato, baratear. Curto, encurtar. Belo, embelezar. Manso, amansar. Escuro, escurecer. Fino, afinar. Então, todos eles, da letra A até a letra P, eu troquei o substantivo por verbo, colocando aí, modificando o final, que é o sufixo da palavra, transformando em verbo. Escolha 3 verbos do exercício anterior e escreva uma frase em cada um deles. Então, muito bem. O envelhecer é lindo. É tudo mentira isso, tá, gente? É só pra gente escrever a frase, porque envelhecer não é lindo nada. Eu tô envelhecendo, tô cheio de cabelo branco, ruga, né? A gente vai ficando com as coisas meio caídas, não é nada bonito, não, tá? Criticar o próximo, criticar o trabalho alheio é ruim. Assim que o dia clarear, eu me levanto. Ok? Então, eu trabalhei com os 3 verbos. Envelhecer, criticar e clarear. Envelhecer, criticar e clarear, tá? Então, beleza? Beleza. Vamos terminar a página 38? Vamos lá. 10. A seguir há palavras que estabelecem entre si uma relação de sentido, hipônimos e hiperônimos. Observe o exemplo e complete o quadro a seguir. Doença: zika, dengue, febre amarela, chikungunya, né? Covid-19, enfim. Aí é que não falta, né? Animal: cachorro, gato, macaco, galo, águia, mosquito, pintainho, enfim, o que você quiser. Bebida: suco, água, vinho, refrigerante, vodka. Não, vodka não. Mentira, essas coisas não pode. Fruta: morango, acerola, abacaxi, banana. Festa: casamento, batizado, formatura, aniversário. Quanto tempo a gente não vai num desse, né, gente? Ou vida. Esporte: basquete, futebol, vôlei, tênis. Quanto tempo a gente não joga um desse, hein, gente? Ou vida, de novo. Número 11. Assinale a alternativa em que todas as palavras são hipônimos. Então, carro, moto, trem, barco e ônibus são todos meios de transporte. 12. Os hiperônimos de sapo, orquídea e paixão são, respectivamente, anfíbio, flor e sentimento. Letra E de enguia. 13. Assinale o par de palavras que apresenta, respectivamente, a relação hiperônimo e hipônimo. Eletrodoméstico e batedeira. Complete os espaços com o código adequado, considerando a relação entre as palavras. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Então, a sequência correta é a letra C, a C de caramelo. Então, você colocando a letra C, você já vai completar. Se você quiser completar, pode completar, fica à vontade aí, tá? Então, com isso a gente termina o final da apostila. A gente está parecendo que a gente está pagando financiamento de trás para frente, né?
mas faz parte, é porque eu quero trabalhar o conteúdo que eu poupei, né, para que a gente faça juntos, online, para tirar dúvida, tá bom? Que são conteúdos que eu sei que vai gerar dúvida e eu não quero que vocês esqueçam a dúvida, eu quero que a gente tire juntos, que a gente faça juntos, igual a gente fazia no quadro. Como não tem quadro, a gente faz online, tá bem? Então, até a próxima, tchau para todos.